Nesse vídeo eu vou te mostrar como ir para Campanópolis, aquela aldeia medieval lá de Buenos Aires, usando o transporte público. E também quero falar um pouquinho sobre o que é o passeio, porque eu vejo às vezes que isso acontece, até aconteceu com uma amiga minha, que ela foi achando que era uma aldeia medieval e ela ficou muito frustrada, acabou não gostando do passeio quando ela descobriu que era uma coisa construída nos anos 70. Então eu quero contar um pouquinho para vocês de como que foi, como que é, da onde que saiu o Campanópolis. Então, gente, assim, a história eu achei bem interessante, achei bem legal. Quando a gente vai, né, quando a gente chega lá, tem uma visita guiada, tem inclusive também em português, em alguns horários, assim. E aí ali ela conta como que foi a ideia de fazer essa aldeia, né, medieval. Então, o Campana, né, o Antônio Campana, que era o que construiu o Campanópolis, que ideou, ele era um empresário, assim, e ele tinha essa área ali que era, na verdade, um lixão, um terreno, assim, totalmente jogado e tal, e ele queria construir alguma coisa legal, ele não era formado em arquitetura, não tinha nada assim, ele só tinha um sonho na cabeça dele de fazer um lugar mágico. E ele começou a fazer, e durante a construção ali, que ele começou comprando e fazendo as coisas, ele foi diagnosticado com câncer gravíssimo, assim. Então, durante os anos que sobraram da vida dele, ele usou para construir esse lugar, assim, que era um sonho que ele tinha, né? E depois que ele faleceu, a família acabou abrindo o Campanópolis para a gente conhecer. Quase tudo é feito de material de demolição, de lixo, assim, e é incrível a criatividade dele para construir as coisas. A maioria dos lugares eles são cenográficos, a gente não consegue entrar dentro, são alguns prédios só que a gente pode entrar, mas a arquitetura e o local, assim, é muito bonito. Tem árvores, tem bosque, tem fonte de água lá no lugar. Então, eu acho bem legal, achei muito interessante a história. Agora a família usa para visitar, né? Abriram para visitação e eles também fazem eventos lá. Tu pode alugar o Campanópolis para fazer um evento. Eu já fico pirando, imaginando fazer uma festa lá, assim, né? Imagina todo mundo fantasiado, correndo pelas ruazinhas lá. A minha cabeça não para. Mas eu particularmente achei muito legal, é um passeio que eu gostei e a minha proposta foi ir de transporte público para mostrar que é possível ir, porque ele acaba se tornando um passeio muito caro quando a gente precisa fazer com agência. E aí, para quem tem vontade de fazer e não quer desembolsar esse dinheiro, eu trouxe essa alternativa aqui para vocês. Então, gente, a nossa jornada, né, para chegar lá de transporte público começa com o metrô da linha H. Então a gente vai pegar o metrô da linha H para a estação Hospitalis, que é o ponto final. Então não tem muito erro, não tem como errar aqui, né? Pegou o metrô, linha amarela, em direção ao Hospitalis, desce na última estação. Ali da estação, a gente vai fazer uma caminhada que dá 1 quilômetro mais ou menos até a estação de trem Dr. Antônio Sáenz, que é onde a gente vai pegar o trem para Campanópolis. É tranquila a caminhada, tudo plano, né? A gente chegando lá, compra passagem e tal, entra no trem e a gente também vai descer no ponto final, que é a estação Gonzalo Catã, que é onde fica o Campanópolis. Então não tem complicação, o trem ele é lerdinho, tá? Leva 1 hora para ir, então tudo isso já vocês têm que levar em consideração. O trem leva 1 hora para chegar até lá, mas é fácil, desceu na estação ali do Gonzalo Catã. Daí temos opções, tá? A gente pode pegar um ônibus e fazer todo o percurso realmente de transporte público. O ônibus também se chama Catã e a gente pega ali na estação final do que a gente desce do trem. Ali tem esse ônibus que vai deixar no portão de Campanópolis, tá? Ele é um ônibus que não é público,
Então ele só aceita pagamento em dinheiro. Quando a gente foi agora, estava 600 pesos a passagem. Então a gente tem que ter um dinheiro se for usar. Também dá para pegar um táxi ou um Uber até lá, que fica na faixa, o táxi fica um pouquinho mais caro e o Uber fica na faixa ali de R$ 20, R$ 30 até o Campanópolis. Aí vai de vocês, né, como querem fazer. Então, pegou o ônibus. Gente, uma coisa que eu queria falar, assim, muito sincero aqui é o seguinte: as pessoas, não sei se é para vender por agência, não sei se são pessoas, assim, que vivem num mundo diferente do meu, porque eu moro no Brasil. E eu vou falar para vocês, muito honestamente, aqui na minha cidade, Florianópolis, aqui no bairro que eu moro, tem partes tão pobres e tão feinhas quanto esse local que eu fui lá, que as pessoas ficam dizendo que é perigoso, que é horrível, que é não sei o que. Sinceramente, eu não consigo entender isso, assim. É um lugar de pessoas humildes? Sim, é um lugar. O ônibus, ele é um ônibus assim bem simples, é tudo muito simples, as pessoas são simples, as casas são muito simples do bairro, mas não é nada que não tenha no Brasil. Eu fico assim chocada de ver as pessoas colocarem esse terror. Óbvio que eu não recomendo ninguém a ir para lá de noite, caminhar, mas isso é uma coisa assim óbvia. Agora, fazer um passeio durante o dia, em momento nenhum eu senti medo. Em momento nenhum eu senti medo de estar ali naquele local durante o dia, assim. Então a gente foi, tá? No dia que a gente foi, nós fomos pela manhã, porque eu acho que fica mais fácil, a gente tem o dia todo daí para ir com calma, tranquilo. E às vezes quando tu viaja assim no inverno, principalmente, e deixa para ir no período da tarde, acaba adentrando um pouquinho no final do dia ali, pode pegar um pouco de escuridão já da noite. Então, fica a dica aí também de ir no dia que tem o programa lá que a gente compra antecipado pela manhã. Então, seguindo, a gente chegou lá no Campanópolis, né? Fizemos o nosso passeio. A gente já, o ingresso, ele só é vendido online, porque justamente eles não funcionam todos os dias, então a gente precisa comprar antecipado pela internet, paga ele com os cartões de débito, é tranquilo para comprar, pagar direitinho ali. E aí a gente fez o mesmo percurso para voltar. A gente fez o nosso passeio, fizemos nossos vídeos, fizemos as nossas fotos, conhecemos o local, a gente circulou bastante por lá, filmou tudo que queria filmar. E aí depois a gente fez o seguinte, eu testei chamar um Uber, né, lá dentro do Campanópolis, porque o pessoal que trabalha lá, eles disseram que o Uber entra lá dentro, porque o portão, ele fica, acho que a gente caminha 1 quilômetro, mais ou menos, do portão até onde é as casinhas mesmo, assim, né? Então o Uber, ele deixa a gente lá dentro e ele busca lá dentro. Aí eu fiz a cotação, eu acho que daria uns R$ 150, se não me engano, que foi quando eu fiz a cotação. R$ 145 eu tinha feito a cotação para a gente ir de Uber e estava dando também o mesmo valor para a gente voltar de Uber, lembrando que era pela manhã, né? Então a gente resolveu voltar de transporte público e gastar nosso dinheiro comendo pizza. E aí a gente pegou o ônibus ali na porta do Campanópolis, tranquilamente, pagamos ali, depois pegamos o trem e mais uma hora a gente estava de novo em Buenos Aires, né? Aí dali da estação do trem, aí sim, aí nós pegamos um Uber direto para onde a gente ia almoçar e o nosso custo ficou, em vez da gente gastar talvez quase R$ 300, né? Porque um Uber para ir, outro para voltar, a gente fez de transporte público e a gente gastou aí uns 35, R$ 40, menos de R$ 50 para nós duas, para mim e para minha filha, para a gente ir e voltar usando o transporte público. Então, o passeio que eu tive cotando ali, olhando mais ou menos, ele tá 350 mais ou menos pelas agências, né? E como que funciona daí a agência? A agência tu vai comprar com eles ali, daí eles vão marcar um local na cidade, porque eles não te buscam em casa, eles marcam um local, tu vai até lá aquele local, daí tu pega a van, vai até o Campanópolis, fica lá, faz o passeio, daí eles voltam e te largam no mesmo local. Esse passeio, ele está custando na faixa de R$ 350. Então, a gente consegue
comprar a entrada do Campanópolis por uns 70, 75 reais mais ou menos, e aí a gente gasta mais uns 30 reais de transporte público. Então, é uma questão de opção. É cansativo? Sim, é bem cansativo. É 1 hora para ir e 1 hora para voltar de trem. E o trem, ele não é confortável, é banquinho de plástico e tal. Dá para fazer? Com certeza. Então, é uma questão de opção, de preferência, né? Se tu tem vontade de conhecer. Eu tinha muita vontade de conhecer desde a primeira vez que eu fui e eu achei que valia a pena pagar o preço de ir mesmo de transporte público para poder conhecer, porque se fosse pagar 700 reais pra gente ir de passeio assim, fica muito pesado. Para mim ficaria pesado, eu não investiria 700 reais. Agora, já gastar 200 reais pra gente ir e tal, aí já muda de figura, entendeu? Então é uma questão de possibilidades. Minha intenção aqui é trazer opções para vocês, para aquele que acha que é muito cansativo, não vale a pena ir, beleza. E aquele que tem vontade de ir, acha que é muito pesado e tá disposto a investir daí o seu tempo ali e fazer, também consegue ir. Então é um passeio que qualquer um pode ir e, de novo, eu friso para vocês, gente. Claro, não vão para lugar nenhum de noite, mas assim, não é perigoso de tu ver bala perdida, sabe? Não é esse tipo de perigo. Eu acho que, sinceramente, infelizmente, eu acho que as pessoas, elas forçam a barra de dizer que é perigoso para fazer tu ficar preso e ter que comprar com agência, mas é um lugar assim que aqui na minha cidade tem e vários outros lugares assim da minha família mora e tudo, é muito parecido com aquilo ali, não tem nada demais assim, então a minha dica para vocês é se tem vontade de ir, só vão.